Oi, alma divina e amada, seja bem-vinda ao nosso vídeo 8 dessa nossa série sobre luto e perda de um animal de estimação, companheiro, membro da família, e para muitos de nós, nossos filhos e filhas. Mas eu sei que tem gente aqui também que está se conectando a essa série para além disso, porque talvez tenha perdido um ente querido humano. Então, espero que esse conteúdo te encontre onde você está. Ele foi feito para isso. O vídeo de hoje é sobre honrar a vida e o legado do seu animal de estimação. E ele é um desenrolar, na verdade, do vídeo número 3 dessa nossa série, em que nós tratamos os estágios do luto. Nós falamos de alguns autores que criaram esses conceitos dos estágios de luto, dentre eles o David Kessler, que abordou, identificou o sexto estágio, que é dar significado, encontrar um propósito. Então, se você não assistiu aos vídeos anteriores, eu sugiro que você assista, porque pode parecer que seja um conteúdo um pouquinho teórico, mas na verdade esse conteúdo teórico é muito importante, porque a nossa mente precisa dele, a nossa mente precisa compreender, entender muito bem o que está acontecendo, para ela poder racionalizar, para que a gente possa racionalizar e poder colocar a mente para jogar no nosso time, para estar ao nosso favor. Então, por mais que seja um pouco teórico, determinando conceitos, é muito importante que a gente determine conceitos. Não só para a gente saber do que a gente está falando conosco, com os outros, mas para a gente garantir que está todo mundo na mesma página, né? Então, que mais e mais a gente tem esse hábito de criar conceitos, porque às vezes as pessoas estão falando a mesma coisa, mas elas não estão conseguindo se entender. E aí, dentre isso de criar conceitos, o David Kessler fala bastante sobre o último estágio, que é além da aceitação, além de aceitar a perda do ente querido. E aí, é importante a gente fazer um parênteses aqui para falarmos sobre essa questão da perda. Porque para a gente conseguir movermos nossa mentalidade, nossas emoções, nossa energia da perda, do sofrimento, daquele estado de sobrevivência para um estado melhor, é importante lidar com várias coisas, dentre elas os pensamentos invasivos que nós também já mencionamos em alguns dos vídeos anteriores. E dentre os vários pensamentos invasivos, o que a gente precisa determinar que a perda dos nossos animais de estimação, dos nossos filhos e filhas peludos, é que não é um teste do universo ou de Deus. Não é uma lição, não é uma punição, não é algo bom, não é um presente, não é nada disso. A perda, a morte é parte da vida. E eu falo isso porque é muito importante endereçar aqueles pensamentos invasivos que vêm acontecendo e deixar bem claro para eles que a perda, a morte não é nada disso. É parte da vida. Todos nós que estamos em um corpo vamos morrer. Todos nós, sem exceção. Isso faz parte. E quando a gente começa a olhar sobre esse ponto de vista, a gente se permite sair de levar tudo para o pessoal, da vitimização, de deixar os pensamentos invasivos controlarem como a gente vê, como a gente se relaciona com isso. Então se lembra, a perda não é um teste, não é uma lição, não é algo bom e ruim, não é uma provação, não é um presente, não é uma punição. Simplesmente a morte é parte da vida. E é tão parte da vida que lidar com a perda é algo que todos nós vamos passar em algum momento da vida. Seja de um ente querido humano, seja de um ente querido animal. E aí, essa questão de encontrar um significado na vida do seu animal, no legado que ele te deixou,
É importante observar também que a gente não precisa ver isso e a perda em si o lidar com isso como você precisa esquecer o que aconteceu ou fingir que não está sofrendo, ou sentindo alguma dor, ou mascarar isso, ou deixar para trás, ou não falar sobre isso. Não é isso. Não é nada disso. É simplesmente, e eu gosto muito que o David fala sobre isso, mudar a perspectiva. É uma escolha. Então, cada um tem o seu tempo, nós já discutimos isso aqui também, que o luto não é algo linear, algumas pessoas conseguem se mover dentre os estágios do luto com mais leveza, com mais facilidade. Algumas pessoas demoram um pouquinho mais. Não tem o certo e errado, tem o que está acontecendo para cada um, o que é. Mas, à medida que a gente vai se movendo em direção à aceitação da perda, aceitação da transição, e eu falo muito perda porque é como a gente se identifica, mas eu sei que quem tá aqui sabe que eu não acredito em perda. Perde o corpo, mas o corpo é efêmero, é temporário. O que nós somos mesmo, incluindo os nossos animais, é a alma que é eterna. Mas é que no luto a gente tá com aquele sentimento de perda, né? Então é importante a gente usar a palavra que tá falando com a gente, né? Para que a gente possa se sentir ouvido e falar com aquela parte de nós que tá machucada, que tá doendo. É, não minimizar as emoções. E isso não quer dizer mascarar ou ignorar ou focar muito nelas, simplesmente dar o espaço que elas têm conscientemente, em direção à aceitação, assim que possível, a aceitação que a morte é parte da vida, que chegou o tempo do seu animal de voltar para casa, como chegou o tempo da minha Honey voltar para casa. E aí, a gente olha tudo isso com outro olhar. E aí a gente pode fazer a escolha de falar assim, tá, eu não quero ficar nesse estado mais de tristeza, de energia baixa, de sofrimento até. Como eu saio desse estágio? Como eu saio desse estado? Para mim, o que funcionou foi quem a Honey é. E era em um corpo. A Honey sempre foi vida. Eu até chamava ela de vida. E eu brincava e falava que eu tinha dado o nome errado para ela. Porque ela não tinha que chamar Honey, que significa mel. A Honey tinha que chamar vida. Porque ela é vida e alegria e amor. Então, para mim, esse foi o divisor de águas de fazer um compromisso comigo mesma de que eu iria mudar a forma de ver a perda, a transição da Honey. Porque se ela é vida, e ela era quando estava no corpo dela também, se ela é alegria, e ela era alegria quando estava no corpo dela também, uma forma de honrar ela e de dar significado para a vida, para a memória dela, para o legado que ela deixou, é implementar essas qualidades ainda mais em minha vida. Então, o que é que fala com o seu coração para você conseguir sair desse estado de tristeza, abraçar a aceitação e se mover em direção a honrar a vida do seu animal e dar um significado para a vida dele ou dela? É o mesmo? O seu animal também é vida, alegria e amor? O que tem de especial sobre o seu animal? O que o seu animal te ensinou? O que o seu animal te deu quando ele ou ela estavam vivos? E aí, se você se permite pensar nisso, você vai
fazendo a escolha no seu tempo, não tem tempo certo e errado, para começar a sair desse estado de tristeza e começar a abraçar ainda mais a perda com significado. Como eu te falei, não quer dizer passar uma borracha, fingir que não aconteceu, falar, não sinto falta mais. Sente. Muitos de nós sentimos mais falta dos nossos animais de estimação do que de entes queridos. E eu fui ontem conversar com uma pessoa que falou isso para mim. Ela falou: Nossa, olha, não me julga, mas é, na verdade, ela tá falando, nesse sentido, ela tá falando de uma amiga. Ela falou: Olha, minha amiga falou isso, não julga, mas ela falou que ela perdeu os pais e perdeu o animal alguns meses depois e ela sentiu mais falta do animal. Falei: Não tem como julgar, porque o animal faz parte do dia a dia, depende de nós, é como uma criança para nós e tá a todo momento conosco, ao passo que entes queridos, pais, avós, tios, primos, amigos, são importantes e amados, mas não necessariamente fazem tanta parte da nossa vida privada como os nossos animais de estimação, da nossa família, é, do dia a dia, da rotina da casa, que muitos de nós mudamos a nossa rotina por conta dos animais. Então, não se julgue se você sente mais falta do seu animal de estimação do que de um ente da família. Isso é normal. Mas o que esse animal te ensinou? Porque eu vejo que para muitos de nós, os nossos animais de estimação nos ensinam a amar incondicionalmente, porque é isso que eles fazem por nós. Não interessa como nós somos, como nós estamos, nosso humor, como estamos vestidos, o que nós temos, o que oferecemos para os nossos animais, eles vão sempre nos amar e nos aceitar como nós somos. Isso é amor incondicional. Mas uma outra coisa que os nossos animais nos dão também é a presença. Aquela presença, o estar presente, a atenção plena. Quando eles estão com a gente, eles não ficam pensando no que eles vão fazer daqui a uma hora, fazendo lista de supermercado ou nenhum tipo de planejamento. Eles estão presentes com a gente, nos dando a atenção e o amor incondicional deles. E se a gente pensa assim, a gente fala, poxa, isso é um dos maiores legados que alguém poderia deixar. A presença, o amor incondicional, esse estado de vida, de alegria. Então, como eu posso encontrar uma maneira de honrar isso do meu animal de estimação? E mesmo sentindo falta da presença física dele e dela, começar a me abrir para a possibilidade de que isso aconteceu como uma oportunidade, seja de me fortalecer, de ganhar alguma coisa, e se perguntar o que eu ganhei com isso? O que eu me dei com isso? Não que a morte tenha acontecido para te dar alguma coisa, não é uma lição, não. Mas sempre tem uma oportunidade. Se a gente olha qualquer situação na vida sob a mentalidade de uma pessoa que tem a mente aberta, rica, de sucesso, expansiva, a gente vai buscar ver uma oportunidade que, no mínimo, é para reconhecer a sua perseverança, reconhecer a sua resiliência, que é o poder de se adaptar nos momentos mais difíceis e encontrar sua força interior, o poder de ver o quão forte você é de conseguir navegar isso. Então, não tem como eu te dar a resposta aqui, mas eu acredito que isso é algo que você pode fazer internamente. Nós estamos abrindo e segurando o espaço aqui, como todos os vídeos, além do que a gente está conversando, tem um espaço que está sendo segurado para a cura, para a expansão, para o que é para o bem maior de cada um. Por isso que eu sempre falo, volte a assistir todo o conteúdo, até porque quando você
reassiste o conteúdo, e eu também reassisto o meu próprio conteúdo, a gente pega algo que não tinha pegado numa primeira vez ou numa segunda, porque a nossa consciência está mais expansiva. E até eu faço isso mesmo, porque até mesmo eu falo, gente, olha, eu falei isso, é verdade. E às vezes eu tô falando para mim mesma coisa que mais para frente eu preciso ouvir para ser relembrada. Então, eu acho que essa é a beleza desse trabalho que nós fazemos aqui. E algo que me enche de muita alegria. Então, se pergunte isso: qual foi o legado que o seu animal te deixou? E a partir disso, caminhar em direção a dar um propósito, a encontrar um significado maior, grande para a vida do seu animal. E isso vai trazendo uma sensação de esperança, além da aceitação do até logo ao animal, mas esperança e um poder interior de conseguir continuar vivendo, dando significado à vida, à perda, que inclui a morte do animal, e começar a viver com mais leveza, com mais alegria, com aquilo que o seu animal deixou para você. Porque se a gente parar para pensar, como eles nos amam incondicionalmente, eles não vão querer a gente triste. Da mesma forma que nenhum ente querido que faz a transição quer ver a gente triste por causa deles, a perda deles. Então, como a gente pode encontrar uma forma de começar a navegar isso e ver com outros olhos? E aí pode ser que você encontre como fazer um trabalho voluntário para abrigos ou instituições que sejam ou não relacionadas a animais. Às vezes você vai fazer um trabalho voluntário para instituições em que tenham idosos, ou crianças, ou animais que estão em abrigos e precisam de atenção, de brincadeira, de alguém para levar eles para passear, de doação de dinheiro, além da doação de tempo. Às vezes você vai encontrar um propósito de falar pela causa que o seu animal fez a transição. Vamos supor que às vezes foi um acidente de carro e você sente que você precisa falar sobre a importância de andar com coleira para que os animais estejam mais seguros e não aconteçam acidentes e por aí vai. Então, deixa vir do seu eu interior, porque você tem isso em você. Pode ser que você comece a fazer uma série no YouTube e use tudo que você estudou, o que você vive, pratica, com relação ao seu trabalho de luz, a mentoria espiritual, lei da atração e por aí vai, para que você possa segurar na mão de pessoas que estão passando por isso e dar um significado maior ao seu até logo do seu animal. Conhece alguém fazendo isso? E o meu motivo foi porque a vida da Honey é muito linda e grande e importante e só faz sentido que impacte o maior número de pessoas. Então, eu espero que você vá para dentro, comece a escrever ou pensar e falar sobre qual é o legado que o seu animal deixou para você, o que há de especial nisso e como você pode usar isso para fazer a diferença e para honrar a vida do seu animal, que é também uma forma de se oferecer cura e de abraçar essa transição, a morte, a perda, com mais leveza, aprendendo a viver sem a presença física do seu animal e ainda assim honrando a vida que ele ou ela teve e se permitindo se redescobrir, redescobrir quem você é sem o seu animal. Porque isso é uma coisa que eu pensei bastante até nesse processo, foi, poxa vida, eu não pedi isso, eu não queria isso, nem me imaginava. Como vou imaginar 14 anos da minha vida? Como vou imaginar minha vida sem a Honey? Mas esse processo é você
se dando a oportunidade, nós nos dando a oportunidade de reaprender a viver sem a presença física e de reconstruir a nossa identidade. Depois de tudo que vivemos com eles e sem eles fisicamente conosco. E por que eu tô falando tanto sobre isso, de eles estarem fisicamente ou não? Porque mais pra frente nós vamos falar sobre isso, sobre essa comunicação que eu quero aprofundar com você aqui, a comunicação com o animal de estimação que pode ser feita. Todos nós temos essa habilidade dentro de nós, seja com os nossos animais ou entes queridos humanos que fizeram a transição. Isso acontece de uma forma muito mais simples que é passada por aí. Então eu quero aprofundar isso no próximo vídeo. Mas por isso que eu falo tanto sobre a questão da presença física, porque eles ainda estão conosco. E temos muitas crenças para desmistificar, mas isso vai ficar para um próximo vídeo, que eu sei que esse vídeo já ficou até mais longo do que eu planejava. E no próximo vídeo nós vamos falar sobre algumas questões importantes para quem é trabalhador de luz, terapeuta holístico, empata, que está passando por esse momento, porque tem algumas coisas específicas que nós passamos e eu preciso dar voz aqui para você. Então, muito obrigada pela sua presença. Deixe os seus comentários aí embaixo de algum insight ou do significado do seu animal na sua vida, o legado do seu animal e como você vai honrar a vida dele ou dela. Deixa um curtir se você tá gostando do vídeo, da série. Se inscreva para o canal para fazer parte desse nosso coletivo. E muito obrigada por estar até aqui. Fico muito, muito feliz com a sua presença. A gente se vê no próximo. Tchau, tchau.